Eleições 2020 aqui na Rádio Ceará News. A partir desse momento, você conectado com a gente, acompanhando a transmissão completa do ponto a ponto das eleições 2020 no estado do Ceará. Nós estamos ainda na primeira etapa do Eleições 2020, entrevistando os candidatos e pré-candidatos a prefeito de Fortaleza, prefeitos da capital Alencarina. Eleições 2020 nesta sexta-feira por aqui, Marcelo Medeiros, o nosso entrevistador, que vai fazer o convite das boas-vindas a você, amigo ouvinte, e ao nosso convidado. Marcelo Medeiros, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, nosso convidado, Heitor Freire, deputado Heitor Freire. Aos nossos ouvintes, a democracia está em suas mãos. Então é isso que nós queremos, transmitir ao eleitorado, aos ouvintes, para que vocês possam conhecer melhor o que pensa cada um dos pré-candidatos, no caso, a prefeito de Fortaleza e também dos outros municípios que estaremos entrevistando a partir de sempre. Nós já entrevistamos aqui, foi o Capitão Wagner, já entrevistamos Alexandre Pereira, já entrevistamos o Carlos Magno, não é isso? Entrevistamos o Carlos Magno do PSDB, e agora estamos aqui à frente do deputado, Deputado Heitor Freire. Seja muito bem-vindo, deputado. É um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer, Marcelo Medeiros, a todos os ouvintes da Rádio Ceará News. É um orgulho, uma honra poder ter sido convidado para ter esse bate-papo, essa conversa aqui para esclarecer e apresentar um pouquinho mais quem é Heitor Freire. Obrigado pelo convite. Talvez, eu não sei se o senhor vai gostar, mas vamos começar aí com algumas perguntas aí um pouco mais apimentadas, né? Antes de falarmos sobre Fortaleza, antes de falar sobre o município de Fortaleza, vamos falar um pouco rapidamente sobre a questão nacional. O senhor foi eleito aqui em Fortaleza com 97 mil votos, mais ou menos, né? E grande parte desses votos, vamos dizer assim, veio na carona do presidente Bolsonaro. E depois, nas mídias sociais, teve algum problema que o senhor acabou se afastando um pouco do presidente por causa de gravações, vamos dizer assim, de algumas conversas com o presidente, e isso causou um certo dissabor aos eleitores do então presidente Bolsonaro. Como é que está o seu relacionamento com o Bolsonaro? O senhor vai ter apoio, no caso do presidente Bolsonaro, nessa nova etapa da sua vida? Marcelo, eu agradeço por essa pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer muitas fake news e mentiras a meu respeito, e também inverdades, infelizmente, por brigas políticas. Alguns deputados imaturos repassaram essas mentiras, e aí criou-se muitas informações inverídicas sobre essa questão. Então eu lhe agradeço por essa pergunta, e aqui aproveito esse momento para esclarecer. Primeiro, nunca houve gravação. Eu nunca gravei Bolsonaro, nem divulguei. Isso aí que foi repassado, infelizmente foi um determinado deputado estadual que fez isso aí, que eu o processei, que hoje responde. Eu deixo aqui bem claro que se isso tivesse acontecido, isso era uma questão de segurança nacional, que o presidente ele teria acionado rápido o PGR, que teria uma investigação aí em curso. Então isso nunca existiu. Sempre coloquei meu telefone, meu número de telefone é o mesmo há mais de 10 anos, sou eu mesmo que respondo, eu mesmo que atendo. Então, primeiro, isso nunca existiu, isso aí foi uma mentira que foi contada por uma pessoa e infelizmente ganhou corpo, só que caiu por terra essa mentira. Eu não respondo a um BO, eu não respondo a inquérito, eu não respondo a investigação, eu não tenho um processo criminal, eu sou uma pessoa 100% de ficha limpa. Aí você me pergunta, e o que é que causou esse seu distanciamento com o presidente? Infelizmente teve uma situação que foi a questão da lista do Eduardo Bolsonaro. Eduardo, ele no início do ano era líder do partido. Ele quis sair, porque ele queria ser ministro, embaixador, queria fazer outros voos na sua vida. E ele passou a liderança do PSL para o seu candidato, que era o delegado Valdir. E naquele momento ele veio até mim e pediu que eu assinasse, votasse no delegado Valdir, apoiando ele até dezembro. As nossas eleições, Marcelo, são normalmente de janeiro, fevereiro até o mês de dezembro, onde a gente naturalmente troca a liderança. Então eu fiz esse compromisso com o delegado Valdir, de onde eu venho
Acordo no fio do bigode não se quebra. O parlamento, ele vem de parlar, de falar, de palavra. Então, acordos, palavras, eles são cumpridos naquela casa. Eu assumi esse compromisso, dei a minha palavra para o delegado Valdir, e quando ele, era mais ou menos outubro, quando ele pediu para eu assinar a lista dele, eu falei nessas palavras que ele esperasse, que era melhor esperar até dezembro, para a gente trocar essa liderança, fazer isso de forma tranquila, mas infelizmente quiseram empurrar isso de goela abaixo, causaram todo aquele tremeço dentro do partido, aquela briga interna dentro do partido. Eu sustentei a minha palavra, porque eu sou um homem de palavra, e fiquei com o delegado Valdir naquele momento. Obviamente, depois o delegado Valdir se excedeu, começou a chamar o presidente de coisas que eu não concordo. E aí, nós mesmos chegando ao Valdir e dissemos: Valdir, não tem como você continuar. Foi quando o Valdir recuou. Então, aquilo sim trouxe uma dificuldade, trouxe esse nosso distanciamento com o presidente. Sou o apoiador de Bolsonaro, sou o deputado federal mais fiel nas votações, ninguém nunca me viu falando mal do presidente Bolsonaro. Eu sempre defendi Bolsonaro, Marcelo, como uma ideia. Nunca foi a pessoa de Jair Bolsonaro. Veja sempre minhas entrevistas. Quando eu dizia eu sou Bolsonaro, eu queria dizer que eu defendo os princípios da família, sou contra o aborto, sou armamentista, uma economia liberal, contra a ideologia de gênero, ou seja, sempre defendi a ideia Bolsonaro. E sou de direita, conservador, apoio o Jair Bolsonaro. Passamos aquele... O presidente também errou. A sua saída, o seu distanciamento do presidente, ele errou também. Mas ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores, humanos, falhos, faz parte. Hoje em dia eles buscam essa reaproximação do PSL. Isso aí por mim já fala muito, que ele errou naquele momento e ele quer essa reaproximação hoje. Não tenho nenhuma dificuldade com o presidente Jair Bolsonaro, como eu já disse, sou apoiador dele. Esse distanciamento ocorreu também por questão do partido. Hoje existe sim essa reaproximação, mas eu deixo aqui bem claro que mesmo sendo apoiador de Jair Bolsonaro, mesmo sendo o deputado federal mais fiel ao Jair Bolsonaro na Câmara, eu não sou o candidato de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro já disse com palavras bem claras que ele não participará de nenhuma eleição primeiro turno. Então quem chegar em qualquer canto do Brasil e disser eu sou o candidato de Bolsonaro, está mentindo. Porque ele mesmo já disse repetidas vezes que ele não participará do primeiro turno desse pleito eleitoral. Então não sou o candidato de Jair Bolsonaro, defendo as mesmas ideias que Jair Bolsonaro defende, sou de direita e conservador. A minha campanha ela será toda com base em Heitor Freire. Eu tenho um histórico acadêmico, são poucos que conhecem o meu currículo acadêmico, tenho 5 diplomas universitários, são poucos que conhecem meus quase 14 anos no mercado financeiro, como gerente de banco, como no mercado, operando no mercado subprime de mortgage nos Estados Unidos. São poucos que conhecem a minha vivência no exterior, onde eu andei. Então eu quero mostrar um pouco. Meu mandato é um exemplo por si só, um mandato atuante. Então, o foco da minha campanha será trazer algo novo, uma pessoa conservadora, focar no nome Heitor e dessa oportunidade. A democracia é isso, eu vou colocar meu nome à disposição e aí o público vai se sentir à vontade para decidir quem quer. Essa é a ideia da Ceará News, colocar a democracia em suas mãos aí, nosso ouvinte. Em relação, mesmo que o senhor tenha um excelente currículo como gestor, se eu tenho experiência na área privada, né, no caso, como gestor. Agora, a política ela é um pouco diferente, precisa de apoio. O nosso sistema de votação, o nosso sistema de governo, ele depende muito do apoio, o prefeito depende muito do apoio da própria Câmara dos Vereadores. Hoje, o Roberto Cláudio ele detém mais de 80% dos votos dos vereadores. Os vereadores deixaram de ser de fiscalizar o executivo, né? E passaram a ser como vamos dizer até conivente, né? Com a administração do executivo, da prefeitura. Hoje tudo que se manda para a prefeitura é aprovado a toque de caixa. Ninguém questiona. Como é que o senhor pretende trabalhar em relação a isso, já que 80% apoiam
a família vamos dizer assim, os Ferreira Gomes, né? Uma parte é Ferreira Gomes, outra parte é PT. Então, como é que vai ser para administrar uma cidade onde a maioria da Câmara, é claro que isso hoje, né, está aí à frente de... vamos dizer assim, começa a não aprovar os seus projetos. Como é que vai ser esse relacionamento Prefeitura e Câmara dos Vereadores de Fortaleza? O que nós temos visto desde a última eleição de 2018 é que o público, o eleitorado brasileiro, ele está amadurecendo, mudando. A 2018 já foi uma resposta. Uma pessoa como eu ser eleito com base em trabalho, com base em propostas, sem aquele compra de votos, essa política tradicional, já foi uma resposta da mudança de mentalidade do povo brasileiro. Então eu acredito que 2020 nós vamos ter uma grande renovação na Câmara Municipal. Uma coisa que eu levo para minha vida, Marcelo, é que todo império chega ao seu fim. O mais grandioso dos impérios, Alexandre o Grande, o nome já dizia, todo o Império Romano. Quem pensou um dia o Império Romano chegar ao fim? Mas chegou ao seu fim. Eu comparo esse grande império à oligarquia Ferreira Gomes. Esses caras hoje dominam tudo. Esses caras hoje têm a maioria das prefeituras, câmaras municipais, a Câmara Municipal de Fortaleza, a Assembleia Legislativa, o governo do estado. Ou seja, eles têm um império, eles têm uma oligarquia. Mas eu acredito na sabedoria e na mudança de pensamento do povo fortalezense, do povo cearense que não aguenta mais. O Ceará é um estado pobre, o Ceará, para empreender, é um estado difícil. O Ceará é um estado inseguro, sem infraestrutura. A pandemia veio só expor quão ruim é a nossa saúde. Então eu acredito que o eleitorado está mudando de mentalidade. A situação nesse momento é que eles têm a maioria na Câmara Municipal, mas isso está chegando ao fim e eu acredito que bons nomes vão ser renovados na Câmara Municipal. Vai ser o maior índice de renovação já visto em Fortaleza. E a gente tem como trabalhar nessa parceria, começar a expor, ser transparente, não ficar fazendo esse toma lá da cá, pelo contrário, enxugar a máquina pública. Eu não estou falando em demissão, né? Um dia desse eu falei no rádio que queria enxugar a máquina pública, aí um ouvinte mandou uma mensagem: eu vou perder meu emprego, eu sou merendeira aqui no Bom Jardim. Não, tenha calma. Existem alguns órgãos ineficazes. Eu dou o exemplo do governo federal, que nós vimos aí a falta de pessoas no INSS. Ao mesmo tempo, nos Correios, nós temos aí 90 mil carteiros. Quem hoje recebe carta? Hoje é tudo PDF, é código de barras, é celular, é e-mail. E a função do carteiro está ficando cada vez mais passada. Vamos demiti-los? Não. Por que a gente não pega esses funcionários públicos e transfere para alguns órgãos como o INSS, que nem gente tem para atender? Então, a gente tem como trabalhar. Eu venho do setor privado. No setor privado, a gente trabalha com resultados, eficiência, eficácia, sempre buscando melhorar. Não é porque é coisa pública que a gente vai deixar largado. Então, a gente tem que tratar a Câmara Municipal de forma respeitosa, trabalhar em parceria com renovação, de forma transparente, acabar com esse toma lá da cá. E, Marcelo, e pedir ajuda do povo. Soberano é o povo, todo poder emana do povo. O problema é que hoje muitas coisas são feitas às escondidas. Mas se a partir do momento que a gente começar a mostrar, expor que nós temos boas ideias, mas a Câmara Municipal está barrando, está dando dificuldade, é começar a ir ao público e pedir apoio, o povo nas ruas. Isso aí muda rapidinho. Bom, em relação ainda a esse contexto, vamos pensar da seguinte maneira: quais são os partidos que apoiam Heitor Freire para a Prefeitura de Fortaleza e quais são os possíveis partidos, caso o senhor seja eleito, que poderão fazer uma futura composição nessa chapa para melhorar aí o relacionamento com a Câmara dos Vereadores? Partindo do princípio que essa eleição vai ser a primeira eleição
onde cada um dos seus partidos terá que eleger seus próprios vereadores com seus próprios votos. Eu acredito que isso sim vai fazer uma modificação importante, já que o candidato majoritário não irá trazer votos para os vereadores de outros partidos que fazem parte de uma possível coligação majoritária. Como é que se houver essa situação? Vai haver essa mudança esperada realmente? Partidos vão deixar de existir? Partidos vão se fundir no futuro? Com toda certeza. A cláusula de barreira, Marcelo, ela já veio para começar a diminuir essa farra de partidos políticos. Eu sempre fui contra e continuo contra a criação de novos partidos apenas para obter vantagens, né, dinheiro público. Não existe tanta ideologia assim, né, exatamente, contas, né? 35 partidos chega a ser absurdo. Qualquer país decente tem aí 5, 7, e eu pessoalmente defendo uma candidatura avulsa, ou seja, sem ser ligado a partido. Tem gente que não quer se filiar a nenhum partido, mas quer ser candidato. E essa pessoa hoje não tem essa oportunidade de ser candidato porque ela tem que se filiar a um partido. Então, eu defendo candidaturas avulsas, já pedi ao presidente Rodrigo Maia que pautasse esse projeto de lei várias vezes, já consegui urgência de alguns partidos, mas depende do presidente da casa para pautar ou não. Então, hoje, infelizmente, essa farra de partidos políticos, só para você ter ideia, são quase 70 partidos, 77 partidos prontos para ser homologados na mesa do presidente do TSE. Hoje é o partido, 2 partidos que eu lembro que já estão prontos com assinatura, com documentação, é o Partido dos Camelôs de São Paulo e o Partido da Nação Corintiana. Estão prontos já para colher assinatura, começar a receber fundo eleitoral, fundo partidário. Então, assim, chega a ser absurdo, é uma farra com dinheiro, né, do pagador de impostos. E assim, essa questão de retirar a coligação vai ser muito boa, porque cada vez mais os partidos estão achando dificuldade. Ou seja, se não tiver representantes na Câmara Federal, eles não vão receber fundo partidário e eleitoral e não vão ter tempo de TV, ou seja, eles vão morrer aos poucos, como a gente já viu, de 35, hoje somos 25, 23 talvez, com representação. Né? Com representação, mas aos poucos esses partidos não vão sobreviver. Entendeu? Então, essa questão também de acabar com as coligações, da mesma forma, isso aos poucos vai ficando só aqueles que têm representatividade. Como acontece no próprio Estados Unidos. O pessoal diz que lá é um sistema bipartidário, mas na verdade você tem vários outros partidos. E candidaturas avulsas. E candidaturas avulsas. Acontece que eles não conseguem cadeiras para poder participar vamos dizer assim, das votações, né? Porque não tem número de votos suficientes. Então, essa que é a mudança que está acontecendo com essa nova legislação. Eu acho que essa questão da coligação vai ser muito positiva. Eu, pessoalmente, no último pleito, fui sem coligação. A gente fez uma coligação com o DC, um partido que mal teve eleitores, mal teve candidatos. Então, assim, praticamente fomos sós, né? Foi PSL, DC, um partido pequeno. E então já praticamente tive essa experiência no último pleito. Nessa agora a gente vem chapa pura. Hoje eu estou com o PSL e com o PRTB. O PRTB do General Mourão, do Levi Fidelix. Já tive uma boa conversa, o Levi vai me apoiar. Estou indo, né, conversar com o Mourão mais uma vez sobre a candidatura aqui. O Mourão disse que vai entrar nas campanhas de primeiro turno, então PSL e PRTB, aquela mesma chapa que a gente viu com Bolsonaro e Mourão. Essa questão de partidos, Heitor, por que você não tem mais partidos? Porque, infelizmente, quem sabe do jogo político que acontece aí fora, sabe que envolve muito dinheiro, envolve muita promessa de repartição, envolve muito toma lá da cá. E eu, pessoalmente, não tenho muita paciência para ficar com essas promessas todas, para ficar prometendo dinheiro, para ficar... Então, o partido que quiser vir se agregar por ideologia, que venha. Foi o caso do PRTB. E quanto, se eu for eleito... Eu acredito que estarei à disposição para conversar com todos, com exceção dos partidos de esquerda. Eu sou uma pessoa que, deixo bem claro, sou anti-esquerdista, sou anticomunista, sou anti-Ferreira Gomes, então tenho diálogo, converso com todos, se for para o bem de Fortaleza, do bem do Brasil, estou aberto ao diálogo, mas se for por negociata, por toma lá da cá, então eu pessoalmente não vou querer. Os partidos de esquerda, PT, o único processo, Marcelo, que tem hoje, que teve a sua admissibilidade no TSE para extinguir, para acabar com o PT é meu. Como é que eu vou conversar com o partido desse? Tem nem como. Então PT, PSOL, PSTU, PCO, esses partidos eu não tenho
nem se quisessem eu teria o mínimo diálogo com eles. O restante dos partidos de centro, né, os outros centro-direita, a gente tem como conversar sim. Alô, ouvintes da Ceará News, mais uma vez convidamos vocês. Hoje, sexta-feira, estamos aqui com o deputado Heitor Freire, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Gostaríamos que você, ouvinte, compartilhasse nossos vídeos, compartilhasse essa reportagem, essa entrevista com o deputado Heitor Freire para todas as suas redes sociais e também continuem divulgando a Ceará News. A Ceará News tem crescido muito, graças a você que está aí do outro lado da telinha e vendo a gente e transferindo para seus amigos essas informações. Muito obrigado mais uma vez a vocês que estão aí de olho na Ceará News. Bom, diante disso tudo, nós temos aí esse monte de candidatos, teremos muitos candidatos a prefeito aqui em Fortaleza, e temos aí despontando agora aí nas pesquisas, pelo menos é o que eu tenho visto, né? Entrevistamos aqui o pessoal da Ampla, que faz pesquisas, né, também, e vimos que, por enquanto, o Capitão Wagner é o predileto aí da população para ser o novo prefeito de Fortaleza. Caso o senhor não seja eleito, caso o Capitão Wagner seja eleito, há a possibilidade de apoio nesse sentido, de um apoiar o outro? Eu não vejo nenhum problema, eu sempre tive um excelente relacionamento com o Capitão Wagner, fui eleitor do Capitão Wagner no passado, ajudei ele em outras candidaturas dele, sempre tenho um relacionamento muito bom como amigos na Câmara Federal, então nenhum relacionamento, nenhum problema com o Capitão Wagner. Iniciamos um diálogo, infelizmente não foi para frente esse nosso diálogo. Estou me apresentando com a candidatura mais à direita, muito mais conservadora do que o Capitão Wagner. É apenas mais uma opção, o meu eleitorado pediu isso. Indo ao segundo turno, eu acredito que se eu for para o segundo turno ele me apoia. E naturalmente, se for contra o PT, que agora é Luiziane, ele está em primeiro, Luiziane em segundo, deixando bem claro que eu nunca me lancei como candidato a prefeito. Eu vim me lançar agora, não faz 2 semanas. Então, muitas pesquisas nem meu nome citaram, porque eu nunca tinha me lançado candidato a prefeito. Então, assim como o atual prefeito não lançou o seu candidato, lança 10 nomes. Então, eu acho que essa lista vai se afunilar, vai ficar aí 4, 5 nomes apenas concorrendo. Talvez venha um candidato do prefeito, né, da oligarquia, venha o Capitão Wagner, a Luiziane, eu... Entendeu? Eu acho que talvez mais um. Os demais, eu acho que eu não acredito na candidatura aí dos outros. Então, daqui a pouco vai se afunilar, a gente vai começar a se apresentar um pouquinho mais, como você está me dando esse espaço democrático aqui para conversar com os ouvintes. A ideia é receber todos os pré-candidatos. Vamos chamar aqui a ex-prefeita, né, Luiziane Lins, né, ver se ela vem para fazer esse debate, conversar. Faz parte da democracia. Até porque ela já foi prefeita de Fortaleza, né? Eu estive aqui, né? Eu já estou aqui há 37 anos, eu sou carioca, mas estou aqui há 37 anos. Praticamente minha idade, viu, Marcelo? Eu tenho 38. Então, eu sou cearense. Meu filho está com 35, é cearense, minhas filhas também, meus filhos, então minhas netas são cearenses. Só tem um chiado ainda, né? Não perde. Esse chiado é incrível. Apesar de estar aqui há tanto tempo, sempre falando, não sei por que não perde. Já era para ter perdido, mas de qualquer maneira... Sim. Já fala macho, né? Eu já sou cearense, sou cearense de coração mesmo. Democracia é isso, a gente tem que dar o espaço. O que eu estou querendo dizer com isso é que até então só tinha um Capitão Wagner e a Luiziane como candidatos e só aparece o nome deles mesmo. Nós tivemos aqui o Alexandre Pereira, né, que é do Cidadania. Ele é secretário do Roberto Cláudio. Eu pessoalmente, me desculpe, eu não acredito na candidatura dele. Eu acho que ele recua. Eu só acredito mesmo quando ele bateu mas ele deixou aqui certo isso, que ele se lançou como candidato, né, para ser talvez um candidato do PDT. Ele continua do Cidadania, né? Mas se o PDT não lançar. Se lançar, ele pode até sair. Então talvez não haja... A grande maioria daqueles nomes que você vê. Então, assim, sem nenhum desrespeito, tem grandes nomes ali, mas sem nenhum desrespeito, eu não acredito na candidatura da grande maioria. Como eu estou dizendo, vai ter eu de candidato,
mais à direita, tem o Capitão Wagner mais centro, tem a Luiziane à extrema esquerda e tem o candidato deles aí centro-esquerda. Então acho que é mais esses 4 nomes aí que vão estar, e aí a gente vai saber mesmo quando apresentar, colocar nosso nome na rua, apresentar nossas propostas. Aí na primeira semana, segunda semana, a gente começa a ter um termômetro mais real. Pelo sentimento que a gente tem, conversando com as pessoas, a gente vê que está num momento de inflexão, né? Eu acredito que esse momento de inflexão da saída acabar um pouco, diminuir o poder dos Ferreira Gomes no Estado, está se consolidando. Muita gente falando que não quer mais os Ferreira Gomes, e a gente tem escutado muito isso aqui na rádio, também não de outras pessoas que vêm aqui fazer o número algum de tipo indecisos, de eu tenho entrevista. pesquisa, o número de indecisos já chegou a ser 67%. É altíssimo, nunca se viu isso. Ou seja, você pegar uma pesquisa agora, em primeiro 40%, mas é 40% num universo de 20%, de 10%, então eu não sei quão realistas são as pesquisas até esse momento. Então vamos esperar um pouco, 2 semanas de campanha, as convenções são agora, campanha, aí os nomes vão ser confirmados, onde vai ter uma certeza. Muitos até me ligam, a própria imprensa, Heitor, eu acho que a conversa sua, você não é candidato, nem meu nome colocam nas pesquisas, mas essas pesquisas nenhuma são válidas nesse momento, que não são nem homologadas pelo TSE. Bom, quando teve o pessoal da Ampla aqui, nós fizemos algumas perguntas também críticas para eles em relação à candidatura do próprio Bolsonaro, que todo mundo dizia que ele ia perder, até o último minuto ele estava perdendo, então de uma hora para outra ele ganhou. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos com o Trump. O Trump estava lá embaixo, a Hillary Clinton estava ganhando e as pesquisas estavam batendo, dizendo que ele já tinha perdido, e o Trump ganhou lá, o Bolsonaro ganhou aqui. Isso criou um certo descrédito nos institutos de pesquisa, né? Eu sou um deles, eu pessoalmente, me desculpe, eu não acredito nessas pesquisas aí, eu não gasto R$1 em pesquisa. Eu faço meu trabalho, vou trabalhar até o último dia de forma incansável, mas eu não gasto R$1 com pesquisa. Gasto com qualitativa, porque a gente pega o sentimento do povo. Agora, quantitativa... Falamos um pouco da parte geral, né? Vamos falar agora um pouco especificamente município de Fortaleza. Como é que o senhor vê o que aconteceu com essa pandemia na cidade de Fortaleza? O que o senhor faria de diferente como prefeito? E o que seria importante para a saúde pública da cidade de Fortaleza, do município aqui de Fortaleza, já que nós vimos vários desencontros, inclusive aí agora um advogado foi questionar aí o prefeito sobre onde é que estava o dinheiro dos respiradores, e um assessor lá do prefeito chutou o advogado que entrou na justiça, que nós vimos agora, inclusive, Eduardo, que está aí acionando para vamos dizer assim, para ser indenizado pela prefeitura. Vamos ver o que vai acontecer, porque é impossível você fazer uma pergunta a alguém e você ser agredido, servidor público lhe agredindo. Isso. Então, como é que o senhor vê a situação geral em relação à pandemia em Fortaleza, e o que o senhor, como prefeito, faria de diferente? Eu acho que o que aconteceu foi um caos, foi de fato um terror, cenas de terror. Lembrando que o terrorismo, eu morei em Massachusetts, em Boston, onde eu terminei 2 faculdades, trabalhei lá no mercado financeiro. E em Boston saíram aqueles terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas, e foi logo na mesma região onde eu morava, eu estava na faculdade. E aí depois eu conversando com um policial que evacuou a universidade, e o que ele disse foi o seguinte, que os terroristas não querem nem matar, eles querem aterrorizar. Então, muitas vezes, o foco desse pessoal que quer aterrorizar, a gente vê isso aqui com as facções, quando queimam ônibus, eles mandam as pessoas saindo do ônibus, aí queimam os ônibus. Para que aquilo? Para aterrorizar. Detonam bombas em antenas, em viadutos. Para que aquilo? Não é matar pessoas, é aterrorizar. Então, o que nós passamos em Fortaleza foram cenas de terror. As pessoas com medo de sair às ruas, seus direitos sendo cerceados, a sua liberdade de ir e
vir, a sua liberdade até mesmo de conversar. Então, passamos cenas de terror. E por que que o governo municipal, o governo estadual, eles não investiram mais em prevenção? Hoje nós temos grandes exemplos, como é o caso da Suécia, que em nenhum momento fez lockdown, e foi um caso de referência, de muito sucesso no mundo. Em nenhum momento... Uma parte nesse caso, sim, mas a diferença é grande da Suécia para o Ceará, para Fortaleza, né? Em questão de educação da própria população. Tudo né? bem, mas são princípios. Você vê, em nenhum momento, Marcelo, eu discordo com muita coisa da ONU, da OMS, porém, em nenhum momento eu vi eles orientando um lockdown. Eles orientaram quarentena, eles orientaram distanciamento, orientaram máscaras, orientaram limpeza, mas em nenhum momento orientaram lockdown. Então, assim, cadê os estudos científicos para lockdown? Eu fui perguntar isso, aí vieram me dar fundamentos de, entendeu? De professores que, não, é porque a pessoa acha, se não existe estudo científico para provar que o lockdown foi bem sucedido. Eu acho que aquilo foi um completo absurdo o que aconteceu. Não estou falando do distanciamento, eu não estou falando da limpeza, eu estou falando de cercear, de retirar direitos. A fome chegou primeiro para muitos do que o próprio vírus. O que é que aconteceu aqui na saúde? O que é que eu faria de diferente? Eu morei na Inglaterra, meus filhos nasceram lá no NHS, que é o National Health Service, que é o Sistema Único de Saúde, é o SUS de lá, em hospital público. E eu vi como meus filhos, como eu fui tratado, eu vi como eles tratam as famílias, como eles tratam as crianças, sempre com prevenção, com cuidado. Eles estimulam a vitamina D, as crianças eles estimulam a sair nas ruas para pegar sol. Então aqui no Ceará, no Brasil, é totalmente ao contrário. Espera, vá para casa, quando você estiver morrendo já sem ar, você volta, para a gente entubar. Então, investir em prevenção é importantíssimo. Por que que nós não investimos em vitamina A, C, D, zinco, em melhorar a imunidade da população? Porque hoje, Marcelo, nós temos a periferia da periferia. Nós temos a periferia de Fortaleza e certos lugares que me lembram África, que me lembram... A gente convive assim, perto da miséria. Crianças que saem já pisando em esgoto público. Como é que uma criança pode desenvolver um sistema imunológico, um psicológico, algo mental? Então a prefeitura ela tem que se preocupar mais com a saúde básica das pessoas. Saneamento, a cada R$1 que você gasta em saneamento, você poupa R$4 em saúde. Então, nós temos que investir mais na prevenção, ao mesmo tempo melhorar. Nós vimos os nossos equipamentos públicos, prédios bonitos, mas sem máquina, sem respiradores, os profissionais sem aquele treinamento adequado de entubar. Então, a gente precisa prevenir, trabalhar com mais prevenção, treinamento, fortalecendo o sistema imunológico. Por que que o governo não distribui ivermectina, não distribui até mesmo com essa briga de cloroquina, ao invés de ter estimulado, apoiado? Talvez não funcione para todos, mas remédio é assim. Quanto à cloroquina, eu tenho um depoimento para fazer. Eu trabalho na região da Amazônia há 20 e quase 25 anos que eu frequento a Amazônia direto, né? Vou lá quase que toda semana, a cada 10 dias eu estou lá trabalhando, vou lá, trabalho, volto. E os navios que chegam na Amazônia, todos eles têm a cloroquina a bordo, e é um remédio que é tomado normalmente, as pessoas tomam para prevenção. O marítimo, né, no caso, vem lá, o chinês vem lá de não sei aonde, vem para a Amazônia, ele já fica com medo da malária. Então ele já vem tomando na viagem, ele já vem tomando cloroquina para se proteger vamos dizer assim, da malária. E aí, de repente, passou a ser proibido uma coisa que era... Se tornou caríssimo também. Então, porque não tem nenhum histórico de marítimo que tenha morrido por ter tomado cloroquina. Isso é um absurdo. Então eu vejo isso como realmente um caso a político, né? Foi tomado um caso político. A vitamina C, a vitamina D.
Então isso é tudo coisa barata, o governo tem como investir nisso. Aí espera, aí manda o cidadão, vá para casa, quando você estiver quase morrendo sem ar, você volta. Aí por isso que o nível de morte é altíssimo. Então eu sou alguém que aprendi no exterior, que investia em prevenção, ele é muito melhor do que investir depois, no final da vida da pessoa. Então seria algo que eu faria muito, isso para todo tipo de doença. Mulheres, eu lembro que lá na Inglaterra, quando minha esposa se completou, acho que 30 anos, aí o SUS lá, eles mandam uma carta que a mulher já tem que fazer um exame, um Papa Nicolau mais específico. Eu não conheço muitas terminologias, mas eu estou lembrando aqui, tentando traduzir, para ver se acha um câncer de cólon, de útero, alguma coisa assim. Ou seja, eles trabalham muito com a prevenção. E aqui no Brasil a gente não vê isso. E aí quando veio toda essa doença, veio só expor o caos do nosso sistema de saúde. O caos expôs aí também a corrupção no sistema, né? Claro, é verdade. Porque tá aí a Polícia Federal tá tendo muito trabalho em todas as prefeituras aí, atrás de roubo, atrás de desvio de dinheiro público, né? Eleições 2020, nós estamos ao vivo, transmitindo para você nessa sexta-feira mais uma edição do nosso programa Eleições 2020, eleições no estado do Ceará, e conversando com os candidatos e pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Lembrando para você que em breve nós estamos abrindo esse espaço, começamos aqui pela capital, também para os prefeitos dos municípios do interior, da região metropolitana e dos municípios em geral aqui de Fortaleza. Bom, recebendo aqui do nosso estúdio hoje o deputado federal Heitor Freire, do PSL. Tem pergunta de ouvinte, o pessoal está sempre perguntando. Entramos nessa situação do saneamento que você comentou aí, o deputado também falou, Marcelo Medeiros. E uma pergunta e uma problemática que acontece é recorrente. Nós já entrevistamos e foi pauta do Ceará Notícias aqui, que é a situação. Eu iria fazer essa próxima pergunta, mas já básico. Que tem informação do ouvinte, vamos colocar ouvinte a reclamando aí o que até porque está indo na mesma direção da nossa entrevista. Isso. Exatamente, ouvinte perguntando aqui com relação à situação do saneamento básico em Fortaleza. Nós já trouxemos aqui profissionais da área e o pessoal também da prefeitura que às vezes não responde, não traz uma resposta a contento, mas dados mostram que cerca de 49%, até um pouco mais de 50% do saneamento básico de Fortaleza é inexistente aqui na capital alencarina, e o povo reclama que na região da Aldeota existe aí as obras, né? Existe aí a requalificação de trechos da capital, mas na periferia a falta de saneamento ainda impera. Pergunta do ouvinte, o que o candidato, pré-candidato à prefeitura, Heitor, tem para fazer com relação a esgotamento público, né? Porque o senhor possui já uma estratégia dentro do seu plano de governo para normalização dessa situação, deputado? Eu não posso apresentar propostas porque seria campanha antecipada. Então, o que eu estou comentando aqui são princípios, são ideias que estão sendo debatidas nesse momento. Quando a gente for confirmado em convenção e chegar no tempo certo, a gente vai apresentar uma proposta específica. Mas é de conhecimento da problemática, né? Isso, mas com certeza já é do meu conhecimento, já é de defesa pessoal a questão. Você falou de normatização. Eu estou na Câmara Federal, a gente trabalha com a privatização do saneamento, assim como do gás e de vários outros setores. Você abrir o mercado, a concorrência para o mercado. Eu já cheguei a conversar com o mercado, com investidores do exterior, que eles chegaram e disseram: nós temos dinheiro para fazer o saneamento do Brasil todo. Agora vocês têm que normatizar isso. Então, eu acredito na privatização do nosso saneamento. Se você vê ali a CAGES, você paga uma taxa para o esgoto, que não são taxas baratas, tá? Eu tenho um comércio e quando você vê ali a taxa do que a gente paga do esgoto, a água e esgoto, por ser comércio, são taxas altas. E eu sou um dentre milhares de milhares. Então, e você não vê, você sai hoje na periferia de Fortaleza, as crianças jogam bola em meio a esgoto, para não falar palavras piores do que eles veem
pisam todos os dias. Como é que uma criança dessa vai entrar no mundo tão competitivo que a gente mora? Eles não conseguem nem captar, falar direito, demoram para falar, e aí às vezes você não entende porque essa criança não está tão competitiva, porque ela não teve o básico na sua vida, que era um saneamento. Aí dali vem doença, e dali vem dengue, e vivem doentes. Então a gente tem que fazer. O saneamento é uma problemática. Infelizmente, político, gestor público não gosta de fazer saneamento, porque é uma obra que não aparece. Eles gostam de fazer viadutos, praças, outras coisas que eles gostam de fazer essas coisas porque dá visibilidade, mas geralmente saneamento básico eles não gostam porque é uma obra escondida, é algo debaixo da terra, e algo que eu investiria, porque é como eu disse, a cada R$1 que você investe em saneamento, você poupa R$4 na saúde. Então ele tem um aspecto importante. Existe dinheiro para isso. O que nós deveríamos fazer, além de captar recursos, seria captar investidores. A Câmara Municipal tem como aprovar leis para privatizar o esgotamento público, e eu iria nessa linha, trazer recursos, investidores para fazer tudo isso aí, e aí eles teriam seu retorno, 10, 20, 30 anos, até mais barato do que a gente paga para a CAGES hoje em dia. Eu vou fazer uma pergunta, até porque o senhor é liberal, o senhor tem um viés liberal, né? Assim como eu também tenho esse viés liberal de privatizar e trazer benefícios para a população. Aí agora nós entramos numa área que é um pouco, ela se mescla um pouco com a esquerda, com o pessoal da esquerda. Por quê? Porque a dificuldade que essas crianças de hoje elas têm, tanto na educação, quanto na saúde, quanto, como o senhor próprio falou, elas têm dificuldades cognitivas, né, de ter um aprendizado melhor. Então, como é que a gente faz para proteger essas pessoas que são, queira ou não queira, são frutos de um sistema, vamos dizer assim, público, né, ineficiente. E essas pessoas estarão no mercado de trabalho no futuro, né, com dificuldades de ter um bom emprego, aí não tem condições de acessar uma boa universidade, se bem que o Brasil não tem boas universidades, está aí comprovado agora que nós estamos aí, não temos, entre as 200 melhores faculdades do mundo, o Brasil não tem nenhuma. Isso quer dizer que o sistema adotado na educação brasileira é um sistema falho, ele não está atendendo à necessidade, inclusive da população que tem condições de pagar, que tem condições cognitivas de frequentar uma boa universidade. Aí a gente está vendo que existe uma entrada na faculdade de pessoas que não têm esse conhecimento através de cotas. Mas a cota, eu sou contra a cota, mas eu acho que a cota ela tem o seu valor, porque ela tem um período vamos dizer assim, de transição de uma sociedade que está abaixo da linha da pobreza para uma sociedade melhor. Então, para a gente atingir essa sociedade, não está na hora do liberalismo ele repensar um pouco esse assunto na sua origem, né, de privatizar e meritocracia? Não está nessa hora de dar uma aliviada nesse pensamento? Você falou de forma muito correta. São coisas reais que a gente tem que lidar. Independente, eu digo lá na Câmara Federal que 1 mais 1 é 2. Não importa se você é do PT, do PSL, do Novo, do PSDB, 1 mais 1 sempre vai ser 2. Existem situações que não tem para onde correr. Não depende de ideologia, que a gente vai sempre concordar. Você pode ser um liberal, o outro um conservador, o outro um comunista, que 1 mais 1 vai ser 2. De fato, Marcelo, existe sim um problema com nossas crianças, principalmente o dos mais pobres. Isso aí não é uma ideologia de esquerda. Isso aí é a realidade hoje do Brasil. Eu acabei de dizer como é que uma criança, por exemplo, eu venho de família humilde, consegui estudar, consegui fazer a minha vida e hoje consigo dar uma boa vida para os meus filhos. Como é que meus filhos, que são bem nutridos, que comem, não é só 3 refeições por dia, mas comem o dia todo, que são bem, que fazem esporte, que faz Kumon, que vai para uma escola competitiva, que já está treinando. Meu filho com 7 anos, ele já chegou em casa um dia desse: eu quero ser médico.
eu quero ser neurocirurgião. Ele com certeza já está sendo preparado para o mundo competitivo, que estuda inglês. Como é que uma criança dessa, bem nutrida, saudável, que come bem, vai competir com uma criança lá da periferia, que o menino mal come por dia, quando come uma refeição é muito, que não come carne há meses, que quando bota o pé na rua pisa logo no esgoto, para não dizer em que ele está pisando, e aí fica doente todo mês. Eu já tive filho de funcionário, que eu perguntava, eu digo, rapaz, teu menino fica doente todo mês? Aí uma vez eu fui visitar ele, eu vi o bairro dele, eu digo, tá explicado, entendeu? É esgoto, é dejetos humanos ali, entendeu? São muriçocas, e daí vem dengue, e vem outras coisas. Então, realmente, nós temos esse problema, essa problemática, que tem que ser resolvida. É questão de resolver um problema básico. Saneamento básico é para melhorar a vida até mesmo desse que é mais esquecido. Porque, Marcelo, o Estado hoje, a União está quebrada. A União não tem dinheiro. Entendeu? Não é questão de ser liberal. A União não tem como. Entendeu? Eles não têm dinheiro para fazer saneamento. Quem que tem? O investidor tem, o italiano tem, o europeu tem, o americano tem, o chinês tem. Então vamos trazer esses caras como a gente está fazendo, Marcelo. Olha aqui a questão do aeroporto de Fortaleza. Eu sempre viajei muito. O aeroporto sempre foi muito feio, velho. Tá aí o aeroporto agora. Eu agradeço todo dia por essa... Exatamente, tá aí eu o aeroporto. Muito, frequento muito o aeroporto e eu lembro como era o aeroporto e como ele está agora. Exatamente, então, a diferença é gritante. Exatamente. O aeroporto de Belém, que não sofreu esse processo, é uma desgraça. É desgraça mesmo. Já fiz em escala ali para ir para os Estados Unidos e de fato você vê a diferença gritante. Alguns aeroportos, eu não sei como é que está o aeroporto de São Luís, mas alguns aeroportos que não tiveram essas concessões, essas privatizações, você vê que é gritante. Então o setor público não tem dinheiro, a União não tem dinheiro para fazer saneamento básico, a União não tem dinheiro para melhorar a educação. Marcelo, muitos não sabem que a nossa educação é uma das mais caras do mundo. Precisa investir mais em educação. Mas se você olhar a porcentagem do PIB que a gente investe em educação no Brasil, é o dobro do que os Estados Unidos e Japão investem. Então qual é o problema? Onde está o problema? Gestão. A discussão é mais profunda, é gestão, é eficiência, é eficácia, são modelos de ensino. Então, de fato, nós temos uma dívida com essas crianças mais pobres. Talvez a minha geração e a sua, Marcelo, talvez a gente não vai ver a mudança que a gente quer ver, mas talvez os meus filhos, os meus netos verão, seus netos verão, e a gente está lutando hoje, trabalhando por eles, esperando essas boas mudanças por eles. Então, saneamento, saúde, educação, eu vejo muito no exterior, Marcelo, a questão da educação, lá nos Estados Unidos, que o ensino básico ele é de qualidade, o governo investe. Tudo que tem lá é o seguinte, a escola pública é o padrão. A escola privada é quando aquele menino tem algum déficit de atenção, autismo, algum problema que precisa de um acompanhamento mais particular, ele vai para uma escola particular. No exterior é assim. Então o padrão lá é a escola pública, o ensino é de qualidade, é integral, ele pratica esporte, aprende línguas. Bom, o pessoal pode meter o pau no regime militar, né? Eu sou oriundo dessa época, né? Eu estudei sempre em escola pública e a educação realmente era muito, mas muito melhor do que é agora. E o pessoal que não conhece continua criticando aquela época, que até as escolas militares que hoje tem aí, né? São escolas excelentes que trazem uma qualidade na educação. É isso que eu vejo, uma educação, não precisa ser uma escola militar, mas tem que ser uma escola que tenha a mesma qualidade que essas escolas militares estão tendo. Isso. Então, eu acho que falta um pouco de gestão e outras coisas, Marcelo. A gente falou só do saneamento, a gente falou de aeroportos, mas hoje a gente tem boas ideias, a gente tem a cabotagem, que a gente precisa incentivar mais no Brasil, entendeu? Nós temos aí um mar lindo, rico, a cabotagem. Eu estava conversando há pouco com o comandante da Marinha, ele estava me falando que recentemente o porto aqui do Pecém recebeu
navio cargueiro de mais de 10 mil containers. Então, assim, e a gente está crescendo cada vez mais. Eu conheço bem essa área, eu conheço Pronto, bem. Então, assim, a cabotagem, hoje nós temos as ferrovias, que o ministro Tarcísio está trazendo investidores de fora para fazer nossas ferrovias. Então, a gente tem muito a melhorar, eu tenho muitas boas ideias. Por exemplo, você vê aquele aquário. Por que o aquário parou, virou um elefante branco? Porque a União não tem dinheiro. Então, como eles não têm dinheiro, nós precisamos trazer investimentos. O metrô de Fortaleza, devagar, não anda. Privatiza esse negócio, traz quem tem dinheiro para cá, ele vai cobrar aquela taxazinha pequena, vai dar um serviço mais de qualidade. Quem já teve a oportunidade de andar nas rodovias de São Paulo, de outras rodovias que são privatizadas, você paga aquele pedágiozinho, tudo bem, você paga, mas vale a pena, você tem segurança. Eu lembro quando o meu carro, eu estava indo para São Paulo, minha esposa é do interior de São Paulo, e quebrou, foi rapidinho, chegou uma assistência lá, então é toda cheia de câmeras, vale a pena. Vamos trazer quem tem dinheiro, parcerias privadas para Fortaleza, para a gente ter um bom metrô, para a gente ter boas rodovias, para a gente ter boas escolas. Inclusive isso gera emprego, né? Traz emprego e renda. A você, ouvinte da Ceará News, estamos aqui entrevistando o deputado Heitor Freire, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Vamos aí, continue divulgando nas redes sociais, nas mídias sociais, tudo o que vocês quiserem sobre a Ceará News. A Ceará News é uma alternativa de informação diferenciada para um público diferenciado. Mais uma pergunta, deputado Heitor Freire. Vice-prefeito, nós estamos aí, já escutamos falar aí que se eu teria aí uma mulher para entrar na prefeitura, uma militar inclusive, e também já escutamos falar que o Gaudêncio Lucena também talvez viria como vice-prefeito. O que há de verdade nessas informações? Só pontuar, né? Até porque o Gaudêncio trabalhou no PDT, né? Vinculado ao PDT. MDB. Mas ele trabalhou junto com o Roberto Cláudio, né? Trabalhou ele foi vice do Roberto Cláudio. Ele foi vice do Roberto Cláudio. Mas aí ele rompeu já na primeira gestão. E aí apoiou, foi o vice do capitão Wagner, isso logo no segundo pleito. O Gaudêncio é um dos maiores bolsonaristas que Fortaleza tem, é um homem que tem uma experiência de vida de sucesso. Eu só tenho elogios à pessoa dele. O filho dele, Igor, é um dos maiores economistas e conhecedores, um PhD, fala japonês. Então, assim, eu gosto demais deles, mas infelizmente não é verdade. Gostaria muito que eles estivessem na minha chapa. Cheguei até a conversar, eu nunca conversei com o Eunício. Eu nunca tive nenhum relacionamento com o Eunício Oliveira. Mas eu já conversei com o MDB em Brasília, porque o meu primeiro suplente é do MDB. Então, se eu tirar uma licença, quem assume é um filiado do MDB, que hoje está lá em Sobral, candidato a vereador, o Robério Monteiro. Então, ele é do MDB, então eu já cheguei a conversar com o presidente nacional, Baleia, tenho um bom relacionamento com o Leonardo Araújo, já conversei com o Moses, queria demais que o MDB entrasse nessa chapa, mas a gente sempre esbarrou na vontade do Eunício, que eu acho que está preferindo ir com o PT. Então, não procede essas informações do Gaudêncio. Conversei, como eu disse, tive conversas com o MDB, não com o Eunício, conversa, mas não foi para frente. E a verdade é essa, que a minha vice será uma mulher militar. A militar, a da ativa, ela se filia nas convenções. Já temos o nome eu vou apresentar ela na convenção. E vai ser um nome muito bom, vai ser uma pessoa que pode agregar bastante, que adere aos mesmos princípios que eu acredito, que eu defendo com toda a minha força. Então, na convenção vamos aprovar, vamos apresentar o nome. Nossa convenção será no dia 15 de setembro e lá nós vamos lançar a chapa que é PSL e PRTB. Agora vamos a uma pergunta sobre infraestrutura de Fortaleza e gastos e endividamento da cidade de Fortaleza. Fortaleza, nós estamos vendo aí, onde você anda, você vê uma obra, você vê uma rua quebrada.
E isso tem incomodado muito a população. É claro que para você fazer obras você tem que incomodar a população, não existe outra maneira, né? Porque você precisa. Agora, será que há necessidade de tantas obras assim e o investimento na saúde, ele deixou a desejar, o investimento na área de segurança, já que a pergunta que eu faço para todos os outros candidatos aqui, que a segurança pública também é dever da prefeitura, do prefeito, claro, já que você tem aí à sua disposição a guarda municipal. Sim. Como é que o senhor vê esses investimentos na guarda municipal e investimentos na área de saúde aqui no município? E já uma terceira pergunta dentro dessa, o senhor vai fazer igual o presidente Bolsonaro, o senhor vai dar sequência às obras inacabadas, o que o senhor... são 3 perguntas em uma, né? Mas todas voltadas para o crescimento de Fortaleza e atendimento da população. Quanto às obras, eu assim, não quero bater no prefeito, sou oposição ao prefeito Roberto Cláudio, sou oposição ao governador, sou oposição ao grupo, à oligarquia Ferreira Gomes, mas eu não quero ficar batendo apenas por bater. A minha crítica construtiva, que eu aprendo, que eu até para os demais, ou futuro, se eu vier a ser, será, nós devemos trabalhar com prioridades. Imagina se você só tem R$1.000 esse mês para gastar de reforma na sua casa. Aí você vai gastar onde? O teu teto tá com goteira, ou você vai trocar sua geladeira, ou você vai trocar seu piso. Você vai trabalhar com prioridade, você tem que trocar o teto que está com goteira. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós trabalhamos com prioridades. O prefeito Roberto Cláudio fez sim algumas obras importantes para Fortaleza, porque você lembra bem de Fortaleza, na Antônio de Sales, você lembra bem como era Santos Dumont, você lembra bem de como era alguns viadutos que foram importantes, alguns ciclofaixas. Então tiveram obras importantes, ele fez obras importantes, só que ele não tratou com prioridades. Fortaleza, a gente acabou de falar de saneamento, a gente acabou de falar da periferia, da desigualdade que tem com as crianças pobres. Então, ele não trabalhou com prioridade. E educação é a nossa prioridade das prioridades nesse momento. E o que mais me choca é que o prefeito Roberto Cláudio, ele é médico, ele não é engenheiro civil. E com essas obras, ele aparenta ser mais engenheiro civil do que um médico. Então, assim, não tem remédio nos postos de saúde, não tem médicos especialistas, não tem o básico do básico dentro dos postos de saúde, dentro das UPAs, HGF, IJF, frotinha, frotão. Você chega lá, parece assim, filmes de terror, de tão feio, de falta que é, a falta de infraestrutura. Então, hoje, saúde é prioridade em Fortaleza. Obras, elas foram necessárias. Eu acho que ele errou em muita coisa. Por exemplo, eu tenho um irmão que é arquiteto e urbanista. Então faltou a parte urbanista em Fortaleza. Hoje você quer, eu que morei muito tempo fora, e eu passo uma parte da minha semana, assim como você disse que viaja muito para a Amazônia, eu viajo toda semana para Brasília. E o que eu acho gostoso em Brasília é que quando minha família está lá, eu posso pegar minha filha, meu filho na mão e sair passeando e comprar pão, andando com eles, ir no supermercado. Vamos de carro? Vou nada, eu vou a pé mesmo. Quantas vezes eu ia para a escola, que eu estudei em Brasília 1 ano, eu ia para a escola de bicicleta. Lá é gostoso de se andar, lá tem arborização, há 30 anos atrás a gente podia fazer isso aqui em Fortaleza. Exatamente, hoje não pode mais. Então hoje, assim, Fortaleza falta o básico, que é árvore. Como é que eu vou andar? São calçadas sujas, não tem cestos, lixeiros nas ruas, não tem, que são desniveladas. Um cadeirante um dia desse me disse: olha aqui, Heitor, fez uma filmagem, entendeu, ali nas proximidades do Castelão, não tinha nem onde ele subir na calçada, tinha a parte do cadeirante, aí fizeram ainda desnivelado, o cadeirante tinha nem como subir. Então, assim, falta, parece que foi a arquitetura de Fortaleza foi feita só por engenheiro. Não, o engenheiro ele constrói, mas essa parte de urbanista é com arquiteto, com urbanista. Faltam árvores em Fortaleza. Então são coisas básicas e falta obras de infraestrutura na periferia. Hoje a periferia não tem calçamento, não tem asfalto, não tem saneamento, não tem nem luz, é aquela luz antiga. Então nós temos muito a investir
com prioridade nas áreas que Fortaleza tem que fazer. Eu completaria sim, assim como o presidente Bolsonaro. Eu acredito na mesma coisa, que obras devem ser completas, elas não devem ser paradas na metade, porque foi muito dinheiro do pagador de impostos investido ali. Por exemplo, eu citei aqui o aquário. Se tivesse na minha competência, eu sim chamaria alguma empresa privada, privatizaria ali, botaria o cara para construir um London Eye, né, o Fortaleza Eye, que é né, a roda gigante lá de Londres, traria empresas para fazer aquários bonitos, para investir no turismo, sim, traria parceiros privados para investir mais em Fortaleza. Então, eu completaria sim essas obras e tratarei com prioridade as prioridades, que eu acho que hoje tem saúde e tem emprego. Então, uma das minhas prioridades é emprego. Bom, um dos exemplos vamos dizer assim, de gestão, né? Todo ano em Fortaleza nós temos alagamentos. Aí o pessoal só se preocupa com alagamento quando começa a chover. Antes ninguém se preocupa em fazer nada. Se preocupa e não resolvem. Dentro da sua prioridade estaria essa parte de acabar com esses alagamentos em Fortaleza? Desde que eu sou menino, eu lembro desses alagamentos. É absurdo, é o cúmulo do absurdo. É indignação, é revolta. Todo ano, quando chove, Fortaleza é alagado, viadutos são alagados. Você chega em certos lugares ali próximos ao aeroporto, que as ruas são até interditadas, a gente não pode nem passar. Tem que nadar ou ter uma canoa para andar. É de indignar o cidadão de bem. Aquela região também da Pessoa Anta ali, tá sempre alagado aquilo. Choveu ali, ninguém passa ali. É quase todo lugar de Fortaleza. Então, será que o gestor público não sabe disso? Aí ele manda gente desentupir e tal. Já existe tecnologia. Eu tenho vídeos aqui de cidades de primeiro mundo, que é que eles fazem ali para desentupir, para segurar o lixo. Já tem muita ideia boa, tecnologia barata e simples. Mas não fazem por causa de bom senso, a falta de prioridade. Bom, já estamos aí com quase uma hora de entrevista. Vamos aí para as suas considerações finais. O que o senhor acha que tem que falar para a população de Fortaleza para que ela apoie o senhor nessas eleições? E por que escolher o senhor? Qual é o que o senhor tem de importante para Fortaleza? Os nossos ouvintes aí gostariam de escutar. Marcelo, mais uma vez, e a todos da Ceará News, muito obrigado por me convidar e me dar esse espaço. Estou muito feliz e contente em falar com todos os ouvintes. Eu quero dizer para eles que não tenho um sobrenome importante, que não sou uma pessoa de difícil acesso, sou um trabalhador, sou um jovem de 38 anos que acredita, que ama Fortaleza, que quer construir uma cidade junto com vocês, aquela Fortaleza que a gente sempre sonhou. Duas das minhas prioridades é saúde, porque essa pandemia mostrou quão deficitária, quão ruim é a nossa saúde, e a gente não pode admitir que a pessoa morra e depois de morrer chega a cartinha dela para ela ter aquele atendimento, aquela cirurgia, ter aquela tomografia. A gente não pode admitir isso. A gente tem que trabalhar com mais amor ao próximo. E outra coisa que eu tratarei com prioridade é emprego e renda. Eu quero ser o prefeito que vai botar dinheiro no bolso do cidadão. O que é que eu quero dizer com dinheiro no bolso do cidadão? É trazer emprego, porque não tem algo mais digno, benefício mais digno para o cidadão do que emprego. Então nós temos que trazer emprego, dinheiro no bolso para o empresário. Porque eu já empreendi, eu sou um pequeno empreendedor em Fortaleza e eu sei da dificuldade do tanto de tributação, imposto, da pressão de fiscalização, da dificuldade de você empreender. E a grande maioria do fortalezense, ele é autônomo, ele empreende. Então eu quero trazer mais facilidades, desburocratizar o sistema, construir um banco para dar apoio aos nossos micro e pequenos empreendedores em Fortaleza. Ou seja, incentivar a competitividade, a competição. E isso aí vai trazer benefício, vai trazer empregos. Então, para você, empresário, é trazer dinheiro no bolso para que você empregue mais, para que você pague melhor, para que você traga melhores benefícios. E para você que está desempregado, que você possa ter um emprego, trabalhar com dignidade. E para você que está empregado, que você possa ganhar mais. Então, você é o prefeito do dinheiro no bolso, trazer dinheiro no bolso
para você, cidadão fortalezense. Muito obrigado, um forte abraço e que Deus abençoe essa linda cidade que eu amo tanto. Agradecemos e esperamos que realmente isso aconteça, né? É importantíssimo, né? Bom, ouvintes da Ceará News, estamos aqui com o programa Eleições 2020, Ceará Eleições 2020, toda sexta-feira, ao vivo para vocês, às 18 horas, e gostaríamos também de informar que nós estamos convidando todos os pré-candidatos a prefeitos de Fortaleza nesse momento e iremos entrevistar os principais candidatos a prefeito dos principais municípios do estado do Ceará. E gostaríamos que você, que está aí nos ouvindo, que você transmitisse isso nas suas redes sociais, convide os amigos e mostrem que a Ceará News é uma alternativa de informação para a população cearense. O meu agradecimento a todos vocês e mais uma vez agradecendo aí a presença do deputado Heitor Freire. Muito obrigado pelas perguntas, pela sinceridade, pelo conhecimento que o senhor tem, e agradecemos mais uma vez e uma boa sexta-feira a todos vocês. Um abraço.